João Cancelo que quando chega, a gente mesmo fez a observação que ia depender muito de quanto tempo demoraria para ele recuperar o melhor nível físico. Se o João Cancelo voltasse a estar fisicamente bem, ia nos ajudar muito na reta final da temporada. Mas se isso seria possível ou não, era uma incógnita. Poderia ser que ele se lesionasse. E aí a gente ia ter ali um motivo muito grande para lamentar, né? Já pensou se o João Cancelo tivesse lesionado? Algumas dessas boas atuações do Barça que a gente teve no último mês não teriam acontecido. Ele foi crucial para elas. Mas fora isso, fora ele, na hora de entrar no ritmo do Barça, sofreu uma lesão muscular porque tá vindo da Arábia e nem na Arábia jogava, porque o técnico não gostava dele. E o João Cancelo é um cara que bate de frente mesmo e dane-se. Ele é um cara que tem essa questão da personalidade. O único clube que o João Cancelo não arrumou confusão foi no Barcelona. Ele arrumou confusão no City, no Bayern de Munique, na Inter de Milão. Arrumou confusão no Al Hilal. Barcelona ele não arrumou confusão. Tem alguma coisa, alguma aura nesse time que faz com que os jogadores estejam dispostos a abandonar as suas vaidades pessoais pelo bem coletivo. E ele brigou lá com Simone Inzaghi, e aí no final das contas ele foi desinscrito da competição. No Barcelona a gente teria essa dificuldade a princípio, mas que foi superada. Hoje ninguém pode questionar mais o João Cancelo, ele é titular absoluto do Barça, e eu jogo até pra galera. Existe algum lateral esquerdo que esteja jogando hoje mais do que o Cancelo jogou no último mês? Não vem falar Nuno Mendes, porque eu tô vendo o PSG jogar e o Nuno Mendes está sendo um dos piores jogadores do time, tá? Tá? É um dos piores jogadores do PSG, o Nuno Mendes, na atual temporada. Então não venha me falar Nuno Mendes. A gente precisa... não tô falando de quem tem mais nome, quem tem mais potencial, quem jogou mais temporada passada. Eu tô falando esse mês. Não dá pra falar... Não tem. Tu sabe por quê? Deixa eu só abrir um pouquinho aqui a cortina. Porque a cortina tá batendo vento, ela tá fechando sozinha. E aí tá ficando escuro pra caramba, né? Voltando pra cá. E por que é tão tranquilo de eu fazer essa afirmação sem medo de estar equivocado? De que o Cancelo é, hoje, dentre os laterais esquerdos, o que está jogando melhor futebol nas grandes ligas europeias. Pra mim é muito simples. Tem que ligar a lâmpada, tá realmente escuro. É uma questão muito simples. Lateral, seja esquerdo ou direito, mas esquerdo pior ainda, é uma posição pouquíssimo bem representada no futebol mundial. Se tu for fazer uma lista dos grandes laterais esquerdos, nunca tu vai achar mais do que 5 numa década. Tu vai achar um monte de centroavante, um monte de meio-campista, um monte de zagueiro, um monte de goleiro. Lateral é a posição mais carente, historicamente falando, do futebol mundial. Historicamente falando do futebol mundial. É a posição mais carente. E atualmente a sensação é que isso está se agravando. Tu tem cada vez mais zagueiro jogando de lateral, porque pelo menos fecha o espaço, e as táticas das equipes abrindo mão desse apoio dos jogadores que sobem para surpreender pelo lado do campo. Então tá bem favorável para o Cancelo, se ele continuar jogando do jeito que tá defendendo bem, não tá sendo, nossa, não passa nada, não passa uma coisa ou outra, mas faz parte, ele tá defendendo bem e tá atacando melhor ainda. E tá sendo, assim, crucial pro Barcelona ter conseguido viver essas últimas vitórias que viveu. Hoje, com hat-trick, não tinha como não ir pro Rafinha, mas digamos que não fosse o Rafinha que cobrasse os 2 pênaltis, fosse algum outro jogador, não tivesse hat-trick do Rafinha, eu acho que a gente poderia tranquilamente dar o prêmio de melhor do jogo pro Cancelo. Claro, não dá para excluir, o Rafinha fez 3 gols, ele tem que ganhar. Mas digamos que os gols fossem distribuídos, ninguém fez mais de 1, todo mundo fez 1, inclusive o Cancelo, porque fez gol hoje também. Eu acho que o MVP poderia ir para ele. Sofreu o pênalti, gerou o segundo pênalti, meteu o 5º gol, que foi o gol que matou o jogo, e toda vez que ele pegava na bola era perigo que ele gerava, trocando passes, inclusive com o próprio Rafinha. O Barcelona conseguiu, na janela de janeiro, algo raríssimo, porque geralmente em janeiro só vem a raspa do tacho, refugo, e o Cancelo acabou sendo refugo, mas não por questão técnica, e sim por questão de personalidade. O Cancelo
o Barcelona conseguiu algo raríssimo, que é trazer um jogador que ajuda a equipe e muda o patamar do time. O Baldé vinha fazendo uma temporada muito discreta, todo jogo dele era nota 6, e quando ele fugia disso era para tirar uma nota baixa e não nota alta. O Baldé não tinha... O Baldé não tinha uma diferença muito grande para o bem dos seus desempenhos, eram sempre desempenhos regulares, discretos, sem grande transcendência. E quando chamava atenção para pior. E o Cancelo, ele tá chamando atenção para melhor, jogo sim, jogo também. Gostei que ele foi substituído, vai ser preservado para a partida contra o Newcastle e vai ajudar muito o Barcelona nessa volta da Liga dos Campeões, e em caso de classificação, e a gente acredita que vai classificar, o Barça vai ter aí um grande lateral para contribuir na reta final da sua temporada. Outra coisa que a gente tem que falar é a dupla Cubarsí e Gerard Martin, ou Gerard Maldini, para os íntimos. O meu grande medo, no momento em que a temporada foi transcorrendo e a gente foi ficando com a sensação que talvez essa fosse a melhor dupla possível para a zaga do Barça, porque equilibra um pouco de estatura e velocidade, nenhum dos dois é muito lento, nenhum dos dois é muito baixo. Peraí que a chuva tá doida para me atrapalhar. Mas quanto problema hoje, hein? Deus abençoe. Já voltei. Retomando o raciocínio, né? Vamos retomar o raciocínio. O meu grande medo, quando a gente fala sobre jogar com a dupla Gerard Martin e Cubarsí, não é nível técnico, não é nível tático, não é inteligência, leitura de jogo, saída de bola, tudo isso eles fazem muito bem. O Cubarsí, com o potencial que todo mundo sabe de ser o melhor zagueiro do mundo, ainda está muito novo, tem muito para evoluir. Mas o que a gente enxerga para o futuro dele é isso. E o Gerard Martin num patamar diferente, muito abaixo, mas sendo um zagueiro muito consistente e compreendendo os seus limites. Um zagueiro nota 8 que acha que é nota 10 é perigoso. Um zagueiro nota 7 que sabe que é nota 7, ele sempre vai ser seguro. Vou pegar aqui um exemplo que todo mundo que assistiu vai concordar. O Davi Luiz era muito bom zagueiro. O problema é que ele achava que era o Beckenbauer. E de vez em quando ele cometia erros porque ele complicava situações de jogo que era só chegar batendo para lateral, não precisava enfeitar. O Gerard Martin não enfeita nunca. Ele sempre resolve as jogadas da maneira mais simples possível. E se não der para resolver no desarme, na interceptação, na antecipação, é na falta. Ele faz falta pra caramba. Que absurdo, o zagueiro tem que... E o Sérgio Ramos? E o Pepe? E assim, tantos zagueiros, bons zagueiros de futebol mundial, que não ficavam acanhados de fazer as faltas no momento em que percebiam que não dava para ganhar a jogada. Isso é uma característica importante para um defensor. E eu acho que a gente conseguiu uma dupla que é muito equilibrada. Eles se complementam muito bem. E ambos, cada um com a sua perna dominante, tem uma saída de bola excepcional. O terceiro gol do Barcelona hoje é um lançamento do Gerard Martin, com a perna esquerda. De primeira, ele não ficou olhando o campo para meter o lançamento. A bola chega para ele já sabe o que vai fazer. Mete de primeira para o Bernal fazer o cruzamento para o gol do Dani Olmo. E ele faz isso com razoável frequência. Não é que hoje ele fez e nunca mais vai fazer. Ele tem essa boa saída de bola. E a minha preocupação, analisando tudo isso, tudo que eles têm de positivo, era uma só. Falta de experiência. Um jogador que tem 2 temporadas jogando primeira divisão, que é o Gerard Martin. A primeira temporada dele foi temporada passada, o Hans Flick subiu o Gerard Martin, agora ele está vivendo a segunda, e é a primeira temporada dele em primeira divisão como zagueiro. Antes de subir para o Barça principal, ele jogava como lateral esquerdo e como zagueiro. Na temporada passada, a necessidade era um lateral, ali ele jogou. Na temporada atual está sendo zagueiro, e eu acho que ele joga muito melhor de zagueiro que de lateral. Lateral, ele dá uns calafrios, de zagueiro, ele transmite razoável segurança. É bom zagueiro Gerard Martin. Não é para marcar uma época, nossa, nossos netos comentarão Gerard Martin. Não, mas é bom zagueiro e está ajudando muito o Barcelona. Mas é a segunda temporada dele jogando primeira divisão.
E o Cubarsí é a terceira temporada dele jogando primeira divisão, sendo que a primeira ele não jogou completa, ele já veio pelo meio do caminho quando o Xavi subiu ele ali na reta final, né, nos últimos meses da temporada de despedida do ex-técnico do Barça. Então, eles têm pouca experiência. E aí vem o temor. Será que essa pouca experiência não pode gerar problemas para o Barcelona? Por enquanto, todo o contrário, né? Eles parecem dois veteranos, especialmente jogando juntos. Eles parecem dois veteranos. O Cubarsí, já criticamos aqui em momentos da temporada que ele oscilou, mas parece que na reta final ele entendeu que tinha que dar um passo à frente e deu logo 2. Ele percebeu que tinha que subir um degrau e subiu logo 3, né? Porque ele está jogando, talvez, melhor do que em qualquer outro momento da carreira dele. No último 1 mês, não é nos últimos 6 meses, no último ano, no último 1 mês, ele parece que subiu o patamar de atuação e de compreensão e de jogadas físicas, que era um grande problema dele. E o Gerard Martin também parece que é um jogador de 35 anos. Toda bola que chega perto dele, ele soluciona. Se não for no cabeceio, chutando para longe, interceptando, é para fazer a falta, ele faz a falta. E bora se reorganizar lá embaixo. E ele tem um tino de fazer as faltas sem tomar cartão, porque ele tem uma carinha meio de besta, né? O triunfo de la classe obreira, ele triunfo de la classe obreira, a vitória da classe trabalhadora, ele tem aquela carinha ali. Eu fiz falta, eu. E aí o árbitro acho que olha pra cara dele, não vou dar amarelo pra esse maluco, não. Olha a cara dele, como ele nasceu. Não vou dar amarelo pra ele. E ele faz as faltas, e ele depois pô, desculpa. E não, ele não toma cartão. E de vez em quando toma, porque ele passa um pouco do tom. Chega um pouco mais forte. Isso é importante, cara. Isso é necessário. Isso tava faltando pro Barça. Isso faltou pro Barcelona. Porque você tem Pedri, De Jong, Dani Olmo, Yamal, aí você tem Cubarsí, Baldé. Não tem um pra dar uma bordoada? Não tem um pra descer o cacete? Não tem um pra dar no meio dos caras? Tem que ter. Agora chegou o Bernal não alivia. O Gerard Martin não alivia. O Eric Garcia, se jogar na lateral, não alivia também. Agora você tem jogadores mais físicos, que estão dispostos a colocar a vitória à frente do bem-estar físico do adversário. Não são jogadores violentos, mas eles vão para a jogada para definir. Se eu não chegar na bola, se eu não chegar no desarme, eu chego na falta. E isso está sendo crucial para o Barcelona nessa melhora defensiva da equipe. O Eric Garcia tem que jogar, porque foi o nosso melhor jogador defensivo a temporada inteira. Só que eu estou começando a tentar entender onde. Acho que na lateral direita. Porque o Koundé não vinha bem. O Gerard Martin e o Cubarsí encaixaram à perfeição. O João Cancelo, não preciso nem falar nada. No meio-campo, o Bernal tá jogando muito bem. E aí o Eric Garcia, que é o nosso coringa, para onde vai? Vai coringar na lateral direita. Vai jogar na lateral direita e vai nos ajudar muito. E vamos ver se o Koundé volta a ter titularidade quando retornar da lesão por data FIFA, né? Porque se encaixa essa defesa, Eric Garcia, João Cancelo, Gerard Martin e Cubarsí, se todos eles jogarem o que a gente mais quer que eles joguem, o seu melhor nível que nós já vimos na atual temporada, se eles conseguirem encaixar, tiver química entre os 4, para eles darem a melhor versão de si mesmos jogando juntos, eu não vejo espaço para o Koundé voltar. Eu não vejo espaço para o Baldé voltar. Eu não vejo espaço para mexer, porque são 4 jogadores que, no seu teto do desempenho na atual temporada, jogaram bola pra caramba. E vem sendo uma solução para o Barcelona, que teve problemas defensivos durante muito tempo na temporada atual e que já tem mês e meio, que parece ter encontrado uma fórmula para superar esses problemas.